Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do ANSP Perfil Acadêmico, um programa da ANSP, a sua academia no setor de seguros. Eu sou o João de Girolamo, diretor de comunicação da ANSP, e estou aqui para trazer para vocês histórias inspiradoras e insights do nosso mercado. Nosso convidado de hoje tem uma sólida trajetória no setor segurador, especialmente na área comercial. Ele é formado em Direito e atua atualmente como superintendente executivo da Bradesco Vida e Previdência, responsável pelas regiões de São Paulo e Sul do Brasil. Desde o início de sua carreira, sua atuação sempre esteve voltada para a área comercial, onde se destacou como líder e referência. Ele é altamente envolvido com os ramos de seguro-saúde, auto e residencial, entre outros, e tem desempenhado um papel ativo na evolução e no fortalecimento do relacionamento com o mercado. Atualmente, também exerce a função de presidente do CVG de São Paulo, o Clube Vida em Grupo do estado de São Paulo, tendo sido eleito por aclamação. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Anderson. Muito obrigado, João. É uma honra estar aqui como acadêmico, participar desse evento, de vocês, de mais aqui, edição do Perfil Acadêmico. Então, é muito gratificante. Agradeço aí a bela gestão que o Rogério vem fazendo como presidente da ANSP e você, como diretor aí também, pelo convite que me fez para estarmos aqui hoje batendo esse papo. Imagina, é um prazer ter os acadêmicos aqui. Para mim tem sido, eu falo para a nossa produção aqui, para mim tem sido um misto de prazer, de conhecer as histórias e de humildade também, porque tem muita gente boa, né? Então, eu que agradeço. Estou aqui na academia, né, João? Exato. Então, eu que agradeço a participação de você. E a gente começa aqui com uma perguntinha bem tradicional, que é como você começou no nosso mercado. Conta um pouco da sua trajetória para a gente. Bom, João, obrigado pela pergunta. Eu vou ter que reforçar um pouco a memória aqui, porque eu faço ano que vem 30 anos de mercado e 30 anos de Bradesco Seguros. Atualmente estou na Bradesco Vida e Previdência, mas foi a empresa que eu iniciei que primeiro assinou minha carteira. Então, sou seletista pela Bradesco Seguros como um todo e só por ela, por enquanto, pelo menos até hoje, com muita satisfação e pretendo ficar aí até a aposentadoria. Eu sempre gostei de gente. Então, eu sou mineiro, nasci em Minas, interior ali do Triângulo Mineiro, perto de Uberlândia, e mudei para Goiás. Meus pais mudaram para Goiás e era sócio, meu pai, com meu tio, de uma empresa de móveis de madeira. E tinha, além da marcenaria, também tinha as lojas que vendiam. E ali eu, desde pequeno, trabalhando com eles, meu tio paterno, tinha um astral e tinha um jeito de lidar com as pessoas que eu adorava aquilo. Diferente. É diferente. Ele se dava bem com todo mundo, agradava a todo mundo e gostava daquilo. E eu, percebendo aquilo, falei, poxa, eu tenho que mais ou menos focar no estilo do meu tio, Meu pai já era mais sisudo, era mais formal, era mais sério, e foi bom da sociedade. Enfim, e aí eu ficava numa das lojas, aí prestei faculdade, passei, fui fazer Direito no interior de Goiás ali, que apesar de ter nascido em Minas, mas eu fui criado em Goiás, me considero goiano de coração, e aí eu tomava conta dessa loja, estudava à noite, fazendo Direito. E nessa loja era um faz-tudo, Eu vendia, entregava, cobrava, limpava todos os móveis. Claro, tinha outras pessoas, até um primo também que trabalhava comigo. E aí surgiu uma vez uma possibilidade, e cidade pequena, quando se fala de um grupo como é o grupo, fala-se mais até do banco, do Banco Bradesco, a oportunidade de entrar que um amigo meu me indicou. Fiz o teste, passei. Comentei com meu tio, foi uma pena na época, claro, todo mundo acha ruim, inclusive eu, mas para mim foi muito gratificante. Comecei então em Rio Verde, Goiás, no grupo segurador, aquela época Bradesco Seguros, mas que tomava conta mais de auto, ramos elementares, e vida naquela época inclusive era ainda com a Bradesco Seguros, e o Saúde também, tinha só a Previdência que era apartado, que era uma outra empresa do grupo. Enfim, aí saí de Rio Verde, fui para Goiânia, fui crescendo, passei por Campo Grande, passei por Brasília, por Campinas, e foram aí 9 mudanças de cidades, 5 de estados, e 10 cidades que eu morei. Então foi bastante Mala, coisa. família e cuia.
Sempre. Quando eu entrei na seguradora, eu estava casado há 6 meses. E foi uma provocação quando esse colega meu me convidou para trabalhar no grupo, né? Convidou assim, eu fiz teste e tudo, ele só me deu a dica para ir prestar. Falei com a esposa, e ele me avisou, olha, eu trabalho no banco, você vai trabalhar na seguradora, mas é tudo muito igual. Há transferências, há mudanças, se você quiser crescer, vai ter que mudar. Falei, não, por mim tudo bem, mas não sou só eu mais, agora eu tenho... Era só minha esposa na época, né, mas eu tenho uma família. E ela sempre foi minha parceira, então, desde então, a gente combinou, ela já trabalhava também concursada, ela largou mão de alguns empregos, concursados, inclusive, foi funcionária da Caixa Econômica, também saiu por conta das minhas mudanças, para a gente estar sempre junto. Então, todos os lugares que eu passei, minha família, minha esposa e minhas filhas sempre juntas comigo. Isso foi gratificante. E entrei já na área comercial. Então, quando eu entrei na seguradora, e me lembrando do meu tio, eu falei, poxa, eu tenho que trazer isso, né? Eu tenho que procurar ver o que as pessoas gostam, o que as pessoas necessitam, como que eu posso, não é a questão do agradar, mas o fazer que ela se sente, de fato, prestigiada, né? E cuidada. E sempre eu procurei isso, então acho que foi um dos segredos que eu consegui aí crescer dentro do grupo Bradesco Seguros. E fiquei ali dentro dessas mudanças, na Auto RI foi onde eu comecei. Depois foi criado em 2012, 13, pelo nosso antigo presidente, o Rossi, a Organização de Vendas, que nada mais era, chamava-se de Projeto Sinergia, que era trazer para uma única sucursal, uma única regional, todos os produtos, todos da prateleira que a companhia tinha para um único lugar. A famosa OV. Exatamente. E nessa OV, né, então o corretor, o segurado, chegava e poderia ali escolher o seu produto falando com uma única pessoa. E foi de muito sucesso, as vendas aumentaram, criou-se sinergia, de fato, que era até o nome do projeto, entre funcionários, entre os corretores que não trabalhavam um determinado produto passou a produzir, até porque nós tínhamos, né, os objetivos de todos eles. Foi muito bom. Só que começou a se perceber, e no meu caso, inclusive, quando eu estava ainda na cidade de Curitiba, já como regional, eu fui promovido a regional, a primeira gestão em Campinas, pegando todo o interior de São Paulo. Com 1 ano e 3 meses, já fui promovido lá para o Sul, morava em Curitiba e atendia todos os 3 estados do Sul. Que a gente começou a notar? Lá no Sul, a minha vida praticamente era baseada em automóvel, frota e residencial. Eram os produtos que não tomava tempo. E aí eu vim promovido depois de quase 5 anos aqui para São Paulo, capital, à época ainda OV também, todos os produtos e só capital. E eu não era mais híbrido, não tomava conta do mercado e do corporate, só do mercado aqui, que aqui é separado. E aí, o que me demandava 80% do meu tempo, João, era o saúde. O saúde aqui na cidade, principalmente de São Paulo, né, região metropolitana, é muito forte. E aí a empresa, percebendo tudo isso, e claro, também consultou, pediu umas consultorias aí para ver se de fato era o ideal, resolveu-se então novamente segmentar a parte comercial, porque as empresas continuaram, cada uma com a sua, desenvolvendo produtos, processos, tecnologia, mas a organização de vendas atendia a todos. Então Eram generalistas, né? Só para o nosso público entender, o vendedor, né, dentro dessa estrutura, era um cara mais generalista porque ele vendia todos os produtos, certo? Exatamente, exatamente. E as suas empresas continuaram ali com seus atuários, seus profissionais técnicos. E se reportavam comercialmente a uma única organização, né, que é essa organização de vendas. Isso. E os integrantes dessa organização, eles tinham a responsabilidade de vender toda a prateleira de produtos para o público, seja o mercado, como você disse, que são corretores, né, do mercado, seja na parte corporate, que são aí clientes com... As grandes players e os grandes segurados. Uhum. Então essa tinha uma segmentação diferente e mais uma segmentação que existe até hoje, inclusive como organização de vendas, que são os corretores que trabalham e a turma, né, os profissionais que trabalham dentro das agências do Banco Bradesco. Então essa turma que no passado a gente chamava de rede, hoje são a OV. E nós segmentamos novamente, o mercado segmentou, o mercado e o corporate. A rede, o banco, quem atua lá dentro, ainda tem essa segmentação generalista com todos os produtos e atuando dentro das agências do Banco Bradesco com corretores de seguros. Legal. Essa é uma questão que sempre, desde lá de trás, a seguradora sempre buscou, trabalhar com corretores de seguros dentro e fora da organização. E voltando, percebendo isso então, que a gente estava ficando muito focado em determinado produto que ocupava mais o profissional por conta da região,
falou, poxa, eu tenho que também investir outro produto nas regiões que lá não são tão fortes. E aí segmentou também a parte, novamente, comercial, vinculando ela, então, ao que a gente chama, né, das empresas técnicas. Então, redistribuiu a parte comercial, alguns foram para a Auto RE, outros foram para a Bradesco Saúde, e eu, que esperava, por ser originário da Bradesco Auto RE, e que em São Paulo vivi muito o Bradesco Saúde, eu imaginava até que eu ia para uma das duas empresas. E por minha grande e grata surpresa, eu fui convidado para vir para Bradesco Vida e Previdência, por conta do relacionamento que já tinha conquistado com os corretores, principalmente o massificado com os automobileiros da vida, né? Para a gente tentar, claro, não só eu, mas eu tenho meus pares também de outras regionais, demonstrar a importância sobre o seguro de vida. Quão nobre é esse produto e previdência também, tão importante que é. E aí eu estou há 2 anos e meio, então, exclusivo para esses 2 produtos, né, que dentro do Vida, claro, a gente abre o leque ali, mas principalmente para vida e previdência. Pô, que bacana. E como você colocou, né, a gente estava comentando aqui em outros episódios também sobre a questão da penetração do seguro na sociedade brasileira de uma forma geral. Você como presidente do CVG, como você vê a penetração do seguro de vida dentro da sociedade brasileira, dado que é um seguro de suma importância, mas a contratação desse seguro, que não seja de forma obrigatória, talvez não é tão assimilada, né, pela sociedade. Então, eu queria entender um pouquinho aí qual é a visão da associação nesse sentido. Obrigado pelo comentário, João. Poxa, é extremamente importante isso. Que delícia escutar uma provocação dessa. Até voltando só um passo atrás aqui, eu fui gentilmente, né, convidado aí pelos meus colegas antigos presidentes, né, do CVG, então o Batistucci, o Silas e o Koba, para também, né, na atualidade aí, nesses próximos 2 anos, 25 e 26, ficar à frente do CVG. Primeiro eu acho que o convite deles não é um convite, é um chamamento, né? Silas, inclusive, já esteve aqui, baita profissional. Baita profissional. Muito legal, né? Muito legal. A parte toda a infraestrutura que ele fez. Inteligentíssima e humilde, né? Muito bom ser amigo Foi dele. um ótimo bate-papo sobre tecnologia, inclusive. Que é o que ele mexe, né? Exato. E ele faz parte também, lógico, já foi presidente e está até hoje no conselho aí do CVG. Legal. Então, deles é um chamamento. Não poderia jamais recusar. Mas o outro fato que também me trouxe a necessidade, mas principalmente a vontade de participar do CVG mais ativamente, e como presidente é uma honra, para tentar conhecer um pouco mais, como você mesmo disse, desse mercado de vida principalmente. Benefícios como um todo, mas o Vida é o que fala mais forte. E o Vida, há quantos anos, né, João? Eu que faço, como eu já disse, o ano que vem, 30 anos de mercado, junto com a Grupo Bradesco Seguros. Eu já escuto de seguros de vida há 25 anos, praticamente 22, 23 anos aí fortemente. E o volume propriamente dito, como você também foi muito feliz, de intenção de contratação, eu não sei se ele cresceu tanto quanto os outros produtos. Então, e se a gente for pensar, tirando aí as exigências das CCTs pelos sindicatos, hoje a população brasileira tem 17% que tem seguro de vida. Tirando então as CCTs e tirando aí os seguros feitos dentro das organizações bancárias, inclusive do Bradesco, nele pelo corretor, sobra aí, João, 3% só de seguro que de fato voluntariamente ou o corretor ofereceu ou o segurado buscou. Né? Muito pouco. Então é um oceano de oportunidades, né? Isso é o lado bom, é o lado positivo de tudo isso. Mas a gente tem que crescer muito. E por que não se faz? E por que não tem um volume maior? Então esse hoje é meu desafio. Acho que todo grupo aqui que está no CVG é tentar buscar junto ao corretor a importância, e o seguro de vida ele não deve ser visto jamais como uma despesa, ele não deve ser visto como uma obrigação, ele tem que estar no DNA do brasileiro, principalmente do corretor de seguros, como uma facilidade, como um health planning do próprio cliente, do segurado, e também principalmente uma ajuda, mesmo que seja uma família mais afortunada, mas na hora ali de um possível inventário, né, de uma
coisa ruim que acontece com a família, ela tenha pelo menos naquele momento uma liquidez para poder mexer com o inventário mais tranquilamente. Certo. Principalmente se você for mais para o centro-oeste, famílias que são totalmente dependentes, né, talvez do homem, do agronegócio. Então, naquele momento, um seguro de vida ajuda substancialmente. E a gente tem que trazer essa facilidade, a gente tem que trazer isso daí. E me estranha muito, e eu acho que aqui eu queria até tentar trazer para você, o que poderia ser um desafio nosso daqui para frente. Tentar trazer mais o seguro de vida como, de fato, não só uma compra, mas uma aquisição, é uma necessidade, isso ser visto de uma forma bem ampla e bem lúdica para o próprio segurado, sabe? Bem tranquila. Mas o principal de tudo isso, por que o corretor, eu não me entendo, e essa é a provocação, é um desafio nosso, também se ouve falar de cross-selling há quantos anos, João? Há uns 20? Nossa, desde que entrei no mercado. Então, e aí eu comecei a buscar isso. E o CVG, a própria Bradesco Vida e Previdência, eu converso também, claro, com os meus colegas de outras companhias, e a gente estava levantando isso ali no CVG, inclusive, cross-sell. O corretor, às vezes, ele tem até um sistema eficiente, que traz as informações para ele de quantos produtos a carteira dele, né, o cliente dele tem. Então, estou chutando aqui alguns números aleatórios. Tem 1.000 clientes, 500 tem um produto só, 300 tem 2 e 200 tem 3. E olha que eu estou sendo bem benevolente, né? Bem otimista. Porque ele sabe dessa informação. Ele talvez até paga por essa informação. Mas o que ele faz com ela? Hoje é o nosso desafio. O corretor, e aí eu não estou generalizando, não estou falando de um ou outro, mas a grande maioria hoje tem dificuldade de pegar aquele cliente que tem um produto só ou dois e ofertar de uma maneira mais assertiva, mostrando a necessidade, demonstrando o que realmente é importante para ele, fazer o outro produto. A gente está nessa busca. Eu não sei se é pelo tempo que se gasta, eu não sei se é pelo receio que ele tem, talvez, de... Infelizmente, tem alguns corretores que têm isso. Ele tem receio de se ofertar mais um produto. Ele pode ficar, talvez, sem o outro ou perder o cliente. E o que a gente tem visto, e está tudo certo, está entrando no mercado de seguros alguns escritórios de investimento. Pessoas que saíram ali atrás, funcionários de banco, de seguradoras, estudaram para isso também e que ajuda várias pessoas de classe média para cima a aplicar o seu dinheiro. Eles começaram com essas aplicações financeiras, passaram depois para uma ajuda, né, um health planning de previdência, já estão agora no seguro de vida, principalmente nos produtos resgatáveis, que são produtos que te dão liquidez lá na frente. E eu não duvido que logo esses escritórios que estão totalmente legalizados, têm a sua corretora de seguros, têm o seu profissional SUSEPado, logo também vão estar oferecendo seguro residencial, ou seguro de automóvel, porque a cada dia eles estão vendo que o seguro é rentável. Então, Sim. O que eu faço a provocação aqui, principalmente para os nossos corretores de seguros, por que ele também não faz esse percurso? Por que ele não pega o seguro que ele já tem em automóvel, residencial, empresarial, de RE, e oferta o saúde, oferta o dental, e oferta o seguro de vida coletivo, individual, para os donos daquela empresa, para os funcionários de uma pequena empresa que seja. Porque senão ele vai ficar daqui a algum tempo disputando o próprio cliente que hoje já é dele. Sim. E que talvez vai fazer com outro. Então é uma provocação, a gente tem que pensar e colocar isso a cada momento mais na nossa cabeça. A provocação também, ela passa pelo mercado, se eu posso até adicionar, né? Esses produtos resgatáveis, por exemplo, já me ofereceram, inclusive dessas casas de investimento e meu banco também, são de fato produtos mais interessantes do que o seguro tradicional de vida, né? São produtos que pelo menos você tem ali, inclusive esses produtos resgatáveis, se eu não me engano, são aqueles produtos que você tem ali coberturas também mais diversificadas, que não apenas a morte ou a invalidez, né? Você tem ali, se você descobrir um câncer, você consegue resgatar, né, em determinado momento e tal. Então você flexibiliza o produto para que ele não seja só usado, né, na sua integralidade em caso de morte, né? Então tem aí eu acho que tem uma barreira
muito grande das pessoas em vida contratarem alguma coisa que ela só vai receber quando ela, quando ela morrer, né? Então acho que tem esse viés de beneficiar um terceiro e tal, e tem também o viés daquele que, assim como você colocou, né, o pai de família, a figura central financeira da família, ter também coberturas no caso em que ele continua vivo, né? Que no final do dia, quando uma família é acometida por uma doença, não precisa ser só câncer, mas uma doença grave, muito séria, grave, né, ela também vai ficar desamparada financeiramente caso esse provedor principal necessite parar, né, a sua atividade profissional, a sua atividade remunerada para se tratar. Então, o mercado está olhando esses pontos também. Como é que você está vendo as principais alternativas ou oportunidades nesse sentido? Obrigado, João. Novamente uma excelente pergunta, um excelente comentário. Que bom que você trouxe isso daqui. É um mal nosso de brasileiro, né? Por bons latinos que somos, nós temos receio de falar sobre a morte. Nós temos receio de falar sobre doenças graves. A gente tem um cuidado maior quando fala de ficar uma pessoa debilitada, né? Seja por um acidente de trânsito qualquer, ou seja por uma doença grave que deixa ali a sua sequela. Mas esse é o fator, e esse é um fator extremamente importante do seguro de vida. E você citou no início do seu questionamento, do seu comentário, que do seguro resgatável, pelo menos eu entendi, ele parece semelhante ao seguro de vida. Não, é um seguro de vida. E hoje a Bradesco Vida e Previdência, todas as boas congêneres que a gente tem aqui no Brasil, elas trabalham muito forte isso. E não só esses produtos resgatáveis, que inclusive no nosso caso, da Bradesco Vida e Previdência, nós temos também o coletivo. Nós temos um empresarial flexível coletivo que faz resgatável para os diretores, para os donos das empresas. É a única hoje que tem no mercado. Mas o que traz de benefício, como você mesmo disse? Não só a indenização pela morte, né, daquele segurado, um benefício para a família. Hoje, para você ter ideia, eu vou falar pela Bradesco, que é a que eu sei, que eu conheço, que estou autorizado a falar, nós temos aí 20 produtos. Desses 20 produtos, 19 eu tenho assistência neles. Eu tenho 19 assistências dia e noite, dependendo do produto, né? Nesse Master ele tem esses 19 assistências dia e noite, que a gente chama. Desses 19, 17 é para uso em vida. E aí nós temos ali de vários fatores. Nós temos situações que o segurado nem imagina que a gente tenha. Então nós temos um auxílio PET, nós temos o auxílio funeral ampliado, que cobre não só para o próprio seguro, claro, né, no interior do próprio segurado, mas também para os pais, sogro e sogra. A contratação, dependendo do produto que a gente faz, a entrada é até 80 anos. Então você vê, até 80 anos você pode contratar um seguro de vida que cobre, e temos já situações assim, assistência funeral para pais e sogro e sogra, mesmo você tendo 75, 78 anos ali, e tomara que tenha vários casos assim, né? Você também tem assistência motorista amigo, você tem assistência residencial para abertura do chaveiro quando você esquece a chave, você tem o auxílio natalidade, você tem segunda opinião médica, segunda opinião psicológica, para ver se tem necessidade, né, de usufruir, de precisar de um auxílio psicológico. Então tudo isso são assistências que você pode usar num seguro de vida. Legal. E nem sempre a maioria do brasileiro sabe disso. E é isso que cabe, eu acho, ao corretor de seguros ofertar, demonstrar e que tem essas possibilidades. E hoje, João, nós temos dois públicos que são os consumidores de seguro de vida praticamente. O mais longevo, os mais seniors. Isso que eu ia perguntar, quer dizer, a expectativa de vida do brasileiro está aumentando também, né? Então o público... existe um certo agravamento de risco, né, no setor de seguro de vida. Sem dúvida. Está vivendo mais, é o risco, mas está vivendo melhor, com mais saúde. Tem até, às vezes a gente pega, né, nas redes sociais da vida aí, um quarentão de 20 anos atrás e um quarentão de hoje.
parece filho um do outro. Então, hoje, com muito mais saúde, se alimentando melhor, fazendo muito mais exercício, a qualidade de vida, né, do brasileiro vem aumentando muito. Então, claro que isso traz a consequência boa de tudo isso. Mas essas pessoas estão, esses mais longevos, acima principalmente dos de 50 anos, são os que mais também nos procuram, são os dois perfis que a gente tem notado, que é o quê? Para proteger a si e para proteger, claro, principalmente preocupado com a sua família. E o outro público que está nos procurando bastante já são os jovens, acima de 18, entre 18, 25, 28 anos, por conta, inclusive, dessa assistência que eu acabei de falar para você. Eles se preocupam mais em usufruir de um produto que ele comprou, do que o motorista amigo. Chama muita atenção de um pessoal mais jovem. A abertura de uma casa, quando você chega lá e esqueceu ou quebrou a chave, é uma facilidade que, se você até, dependendo do horário, contratar alguém que você não conhece, ir atrás, então um seguro te dá esse conforto. E esse público mais jovem, mais preocupado já com isso. Se você é engraçado, às vezes a gente conversa com alguns outros segurados, né? Até da familiares da gente, propriamente dito, ele sabe mais da assistência do que da cobertura do seguro de vida. Mas se você vier a falecer, você está coberto, qual a sua importância segurada? O que você vale, né? Não sei, mas eu sei que se eu chegar em casa e ligar no telefone, no 0800 da companhia, ele vai abrir para mim. Eu adquiri isso e eu fui atrás. É isso que eu acho que às vezes a gente tem que trazer para o corretor. O segurado, ele deve e vai ter um público que já é mais voltado a isso, dele ele mesmo se servir. Mas por que o corretor não pode mais oferecer isso para ele também? Então eu estou provocando isso a todo momento, porque a gente tem que começar a falar sobre isso e não vai perder o seu próprio segurado. Você ali tem a possibilidade ainda, isso é estatístico, e a gente no grupo segurador, no Banco Bradesco, já teve vários estudos a esse respeito. Quanto mais produto o seu cliente tiver com você, mais difícil ele é de te largar. Claro. Porque vai pensar, né, poxa, eu vou ter que tirar todos aqueles lá. Então, a fidelidade dele é muito maior. Então, ousem, provoquem, insistam em oferecer o seguro de vida para o seu segurado. Como eu te disse, até 80 anos a gente consegue a contratação, ele não tem encerramento por agravação, por ficar mais longevo, então a gente não cancela por ele estar envelhecendo, nosso seguro ele até enquanto durar, e ainda tem possibilidade de resgate se porventura ainda assim ele precisar, em qualquer momento ali da vida dele. Então, muito bom. São produtos. E olha que eu nem falei, João, e eu não sei se a gente está com tempo, mas você vê, seguro viagem. Todo mundo vincula, eu não sei porquê, e aí você pode me ajudar se for o caso. Todo mundo, quando fala seguro viagem, acha que o seguro viagem está relacionado ao automóvel. Provavelmente porque a maioria de algumas viagens são de carro, né? Uhum. Mas o seguro viagem é seguro de vida. Com certeza. Em todas as seguradoras. E muito corretor ele confunde. Tem países que você simplesmente não consegue entrar se você não tem o seguro viagem. A Argentina se tornou isso agora obrigatório, inclusive, recentemente. Portugal. E vários países da Europa, próprios Estados Unidos. E a gente tem o seguro de vida que vai de recém-nascido até 99 anos. Então, se está com 95, quer viajar e quer contratar um seguro de vida, a Bradesco Seguros, a Bradesco Vida e Previdência, nós aceitamos o seu risco. E nós temos, e outras seguradoras também, mas nós temos um diferencial que a gente cobre acima de 100 km. É o básico, né? E aí eu não difero por tipo de viagem. Você pode ser pedestre, ciclista, motociclista, carro, navio, avião. Fez o seguro viagem acima de 100 km, você está coberto. Então eu digo muito isso para aqueles peregrinos que saem ali, né, de Ribeirão e vão lá para Aparecida e passam aqui na região metropolitana de São Paulo. Por que não faz um seguro viagem de lá para cá? Aqui Legal. Dentro de São Paulo você vai ter um atendimento de um dos melhores hospitais, você vai ter um atendimento que talvez o seu plano de saúde que você fez por lá não cobriria e o seu seguro viagem cobre. Então vale muito a pena a gente investir também nesse seguro. Anderson, queria te agradecer pelo bate-papo, muito legal, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela presidência do CVG, uma associação importantíssima para o nosso setor, né, o setor de seguros de uma forma geral e especificamente para o seguro de vida e previdência, e te convido para um próximo bate-papo aqui para a gente dar uma imersão sobre esse mundo que é o seguro de vida. Legal. Eu que agradeço. Abraço a todos, parabéns pelo podcast aqui, a gente pode falar um pouquinho sobre a vida da gente,
como a gente cresceu, como nós entramos no ramo de seguros, mas principalmente onde estamos e onde quer chegar. Quer ver a população brasileira mais segura, com menos dificuldade, principalmente num momento tão difícil quanto é, por exemplo, um seguro de vida. E tendo aí você, o Rogério, todos aí da ANSP, como do CVG, como das seguradoras, como dos corretores seguros, investindo nisso, é o que a gente gosta de ver e que a gente vai procurar fazer aí a cada momento. Então, obrigado pela oportunidade. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe nas redes sociais, mande para os seus amigos, colegas, e até uma próxima.